Marquei. Tá? Ó, então, marquem a página de vocês aí, 42 e 43. Muitas questões, acho que 5 questões são dessa parte, tá? Sobre separação de misturas, ok? Tá bem tranquilo essa parte da avaliação. Talvez eu passe um exercício para vocês que sirva também como revisão, tá? Aí ele já ajuda vocês para avaliação, porque as questões podem estar 90% semelhantes, tá? Eu aviso para vocês na quinta-feira, se eu fizer esse exercício, que já serve como revisão. 90% das questões vai estar semelhante, tá? Para não dificultar a vida de vocês nesta avaliação do primeiro bimestre, ok, turminha? Ah, tô entendendo. Tá? Então, vamos lá. Está aqui no capítulo 3, iniciando, tá? Que fala sobre mistura e separação, né? Na verdade, é separação de misturas. Então, neste capítulo, nós vamos estudar como é que ocorre, quais são, né? Quais tipos de separação, como é que a gente vai conseguir separar as misturas, como é que a gente consegue separar essas matérias, né? Como é que a gente consegue separar um do outro, tá? Mas antes de a gente falar, turma, de separação de misturas, a gente precisa entender um pouco sobre o componente, né, das misturas. Por exemplo, assim, se a gente tivesse em sala de aula, eu ia falar assim, o sexto ano ele é heterogêneo, o sexto ano ele é homogêneo. Como assim, professor? Homogêneo, heterogêneo, quer dizer que se mistura e não se mistura. Quando eu tenho uma mistura heterogênea, quando eu tenho uma mistura heterogênea, eu tenho mais de uma fase. É igual, por exemplo, alguém pode me dar um exemplo aí de uma mistura heterogênea? A mais simples que todo mundo faz. Sei lá, mano, água e óleo. Isso aí, água e óleo. Água e óleo se mistura? Não. 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 Absolutamente não. Não, né? Não. Água e óleo é uma mistura que heterogênea, porque você tem mais de uma fase. Quando você tem a água e o óleo, como é que fica? Vamos supor aqui, fica 2 camadas, né? Quem é que fica em cima? A água ou o óleo? O óleo. O óleo, né? Fica em cima e a água embaixo. fica embaixo. Então, quando eu falo uma mistura heterogênea, é quando eu falo que não se mistura. É igual se eu falasse. Homogênea também tem receita, aquelas receitas, até que a mistura fique homogênea. O que ele quer dizer com isso? Que ela se misture, né? Que ela fique só uma. Fica só uma. Já viu na receita do bolo que está lá escrito pegue, bata o ovo, o trigo, até que fique uma mistura homogênea. O que ele quer dizer isso? Que fique só uma. Que você só vê uma coisa lá. Não vê 2 tipos de mistura. Você só vê uma. Por isso que ele fala, pegue o ovo, bata o ovo, né? Junto com trigo, com açúcar, não sei o quê, até ficar homogênea. Homogênea quer dizer o quê? Só uma fase. É igual quando você pega, por exemplo, lá, eu estou tomando vitamina C. Eu pego um copo com água, aí eu jogo a vitamina C aqui dentro. Ela vai dissolver e depois vai ficar uma mistura homogênea. Só fica uma. Você não consegue diferenciar a vitamina C e a água, porque elas se misturaram. Então, toda vez que eu falar homogênea, é que se mistura. Só tem uma fase, você só vê uma fase. Agora, quando eu falo heterogênea, eu falo aquela mistura que não se mistura, ok? Que elas ficam separadas, elas não se dão bem. Aí eu falar, o sexto ano, ele é heterogêneo ou homogêneo? Aí eu vou falar, depende, professor. Tem alunos que são heterogêneos e tem alunos que são homogêneos. Tem alunos na sala que se misturam e tem alunos na sala que não se misturam, tá? Então, isso é um conceito de homogêneo e heterogêneo, tá, turma? E aqui, fase é uma porção homogênea de um sistema. Critérios de pureza são testes de laboratórios para verificar se uma substância é pura. O mais usados são determinação de pF, PE, e solubilidade, tá, turma? Quando há as misturas dessas soluções, tá? Quando há o aumento de temperatura, quando há a diminuição da
temperatura. Agora, turminha, a gente vai ver os tipos de misturas. Como é que são e como é que faz para separar as misturas, ok? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um processo, né, de separação, ó. Heterogêneos quando todas as fases são sólidas. Catação, turminha. Quem já catou feijão aí? A mãe mandou catar feijão. Tirar aquele feijão Eu. podre, bom. Eu. Eu faço isso toda vez que a minha mãe vai fazer feijão. Pois é, você faz isso por quê? Para tirar aqueles que não prestam, né? Você está separando. Então, a catação é quando você tira, ó, catando, né? Os fragmentos são catados com a mão ou com pinça. Isso aqui é bem tranquilo, tá? A catação não vou pedir para vocês. Então, ó, catação, os fragmentos são catados com a mão ou com pinça. Ó, você vai tirando lá. Você vai pegando aquele feijão que presta, você vai pegando aquele feijão que não presta, né? E vai retirando. Aquilo que não presta, você retira. Então, esse é um processo de catação. Ele é bem simples, tá? E aqui, turminha, a ventilação. O processo de ventilação é a separação dos componentes mais leves por corrente de ar. Você fica lá aqui, ó, né? Pega aí esse filtro grande, ó, e fica fazendo com que haja a separação. Tá? É igual, por exemplo, quando você pega um crivo, e você vai querer, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Semana passada, deixa eu dar o exemplo do que eu fiz. Semana passada, antes mesmo de adoecer, por exemplo, eu gosto de amendoim. Aí passou um cara na rua vendendo aqueles amendoim. Somos dois, professor. É muito bom. Aí eu peguei aquele amendoim, só que era amendoim com casca. Aí o que que eu fiz, né? Eu peguei, fiz assim e joguei no crivo, né? E lá eu fui sacudindo e eu fui conseguindo separar. Desliga o microfone, Vitor. Só quando falar, tá? Ó, então, a ventilação, turma, é a separação do componente mais leve por corrente de ar. Ele deixa aqui, ó, ele segura, espera o vento bater, aquilo que é leve vai voar e aquilo que é pesado vai ficar nesse crivo gigante aí, tá? Vai ficar nesse processo. Aí, bem tranquilo também aqui a parte da ventilação. Levigação, turma. A levigação é a separação do componente, tá? Mais leve por corrente de ar. O processo... Opa! Esse processo de levigação aqui, turminha, por exemplo, ele é utilizado em mineradoras, quando eles estão procurando ouro, estão tirando, né? Claro que é uma mineradora que já tem, né, de recursos a mais, e não aquele que faz só aquele processo de tipo, peneiração também na água, tá? Mas a levigação, ele vai utilizar a água. Por que a água? Porque quando você tem, por exemplo, uma pepita, né, uma pedra de ouro, o que que vai acontecer? Ela vai estar cheia de terra, cheia de lama. E quando vai batendo a água e vai sacudindo, ó, sacode, aquela água e esse sacode aí no processo de levigação, pela corrente da água, ela separa, ela tira aquela terra, ela tira aquela lama e fica só a pedrinha, né, de ouro ou a pedra de determinado objeto que eles estiverem procurando, tá? Então, a levigação é a separação dos componentes mais leves por corrente de água, tá? Flotação, turma. A flotação é a separação por um líquido com densidade intermediária. Por exemplo, aqui, vamos supor que você quer separar, você quer achar determinado objeto e lá tem, por exemplo, assim, pedaços de madeira, né? Tipo quando você aponta um lápis, tá? E lá você consegue fazer com que aquilo que é mais leve, ele vai flutuar e o que é mais denso, que é mais pesado, ele fica sentado, ele fica descansando embaixo. Oi? Eu tirei o fone rapidinho com a página mesmo. Página 42, 43. Isso, 42 e 43. Tá? Então, a flotação, ó, separação por um líquido de densidade intermediária, né? Mais leve. Você vai ver que vai ficar a separação aqui. E a dissolução fracionada, turma, ela é um pouquinho mais complicada, porque na dissolução fracionada é a separação por meio de um líquido
que dissolve apenas um componente. Por exemplo, ó, você tem areia e você tem sal, tá? E você vai fazer o quê? Acrescentar água. Quando você acrescentar água na areia e no sal, eles vão estar lá. Vocês vão ver que eles estão misturados lá. Você vai ver que vai ter areia e também vai ter o quê? O sal. Só que o que você vai fazer? Ó? Quando você coloca eles, a água e o sal, eles vão se misturar. A areia nem tanto. A areia, ela pode ficar lá no meio, mas depois ela senta. Quando você faz a dissolução fracionada, você vai pegar aqui, ó, colocar a água. Quando você acrescenta a água e faz o processo de filtração, o que que acontece? Você separa. Você separa quem? Você separa a areia da água com sal. A água e o sal, eles vão estar juntos. Por que, professor, eles vão estar juntos? Porque a água e o sal vão se misturar. Eles vão ficar homogêneos. Já com a areia, fica heterogêneo. Ah, professor, quer dizer que eu vou ter dois tipos de misturas aí? É. Você vai ter areia e você vai ter a água mais sal. Como a água e o sal se misturam, não vai misturar com areia, na dissolução fracionada você consegue separar. Tá? Aí você separa a areia e você separa a água e o sal. Só que para você separar agora, turma, a água do sal, você precisa fazer o quê? Ó? O processo de evaporação. Precisa deixar exposto ao meio ambiente, a alta temperatura. Por quê? No processo de evaporação, o que vai acontecer? Ó, Página aqui, ó. 42, 43. A gente já fez um negócio parecido desse no quinto ano, que a gente colocava o sal e colocou no sol aí. É que teve uma experiência para fazer. Vocês separaram, foi? Eu Se a gente separei, tivesse não sala- aconteceu nada, até hoje tô esperando. Se a gente tivesse sala de Professor, Oi? então, basicamente, para ter certeza que esse processo deu certo, agora eu fiquei pensando que tem que beber água para saber se está sem sal, é? Para saber se o sal saiu. Não, o que vai acontecer, Vitor? Não precisa você beber. O que vai acontecer se você tiver água e sal e deixar ele ao meio ambiente? Se evaporar, a água toda sai, ela evapora. Aí o que vai ficar no recipiente? Somente o sal. Ah, professor, é assim então que eles pegam o sal em grandes locais? É, o sal, por exemplo, o deserto, eu esqueci o nome, no Chile, tem um deserto de sal lá. Só que o que acontece, turma? Como é banhado pelo oceano, e o oceano é água salgada, o que acontece? Quando aquela parte está cheia lá, tá água e sal. Só que com o tempo, o que acontece? Aumenta a temperatura devido ao sol. O sol faz com que a água evapore. Quando evapora aquela água daquele deserto lá, que fica um deserto depois, o que acontece? Fica placa de sal. Fica assim, ó, um deserto de sal. É assim que, por exemplo, em algumas comunidades retiram o sal. Eles vão lá e começam a tirar com pá. Eu já Então, vi no você... Discovery Channel, tipo, os caras lá no deserto de sal, eles estavam tentando... É verdade, eu também uma vi. experiência, né, professor? No Discovery Tava Channel lá no também. deserto. No Discovery, eu não sei se é dos Estados Unidos, eu já assisti um também. Eu não sei se é nos Estados Unidos ou se é no Chile, mas tem os desertos de sal. Aí é assim que eles fazem. O Eu acho deserto... que é Estados Unidos. acho que também É que, tipo, eles vão para vários lugares do mundo, tipo a África. Sim. O deserto de sal vai ser formado quando a água evaporar. A água evaporou, só sobra o que agora? O sal. E ficou só o sal. E quando você faz essa separação, tá? Então, para fazer a dissolução fracionada, você precisa separar, por exemplo, a areia mais o sal. Você consegue separar, né, a areia do sal. Como assim, professor, eu consigo separar a areia? Opa, tem legal o microfone. Tá? Então, como é que acontece tudo? Você vai pegar primeiro, vai separar, tá, a areia da água e do sal. Depois, você que separou a areia da água e sal, agora você separa a água do sal. Mas para separar a água do sal, você precisa que ocorra o processo de evaporação, tá? Tem que ocorrer o processo de evaporação. Okay?
Separação magnética. Ó, marquem aí dissolução fracionada. Vai cair uma questão para vocês sobre a dissolução fracionada. Separação magnética também vai cair, tá? É bem tranquilo, turma, separação magnética, tá? Que é a separação, quando você utiliza um ímã. Ah, professor, como assim? Vamos supor que você tem vários pedacinhos de ferro e lá você também tem, E por também exemplo... tem aquela areia cinética, né? Isso. Aí que... Pereta. E você quer fazer essa separação. Como é que você faz? Você pega um ímã, o ímã só vai atrair o metal. Só o metal vai ser atraído. Os outros não. Vamos supor que você, sem querer, deixou cair pedacinhos de ferro, pequenos pedaços, e junto com arroz. Aí você quer separar. Como é que você faz? Você não vai catar. Você vai pegar um ímã e fazer a atração, né? E aqueles ferros sobem, o arroz fica lá, tá? Então, quando você quer separar aqui na areia. Ô, professor, Oi? eu queria fazer uma pergunta. O senhor sabe como fazer um imã? Não. Dizer, a gente ia precisar de uns negócios assim de Ô, cientista professor, mesmo. E quem dera se eu soubesse fazer um ímã? Só você tem que ter uma fábrica para você conseguir. se eu não me fazer. engano, professor, para fazer um imã precisa de um pedaço de ferrinho e magnetizar ele com eletricidade, não é não? Para que Ou você, tem um pó de, tem também um pó de magnetismo que um cara usou. para Aí que ele você- usou um negócio, um bobão de negócio assim que eu nem entendi. É muito Hidrogênio. difícil fazer imã. Oi, calma, um por vez. Tem muita gente falando. Oi. Ô, professor, qual foi o experimento que você fez que mais te impressionou? Eu acho que foi. Professor, você já abriu um sapo? Já. A turma chorou quando eu matei o sapo. Eu fiquei rindo do sapo, professor. Tá? Depois eu faço para você. Bora voltar aqui pro assunto. Mas acho que foi o sapo, tipo, vários tipos sanguíneos, extração de DNA, vários tipos de experimento. Quem tivesse em sala No de aula, sétimo ano vai poder fazer isso, professor? Abrir um provavelmente sapo? sim. Uau, eu quero ver. Tá? Ó, a separação magnética, tá, turma? É apenas um componente, né? E ele é extraído pelo ímã. Então, você precisa ter um ímã para que haja essa atração. Você consiga fazer a separação daquela matéria, né? Que tenha algo que seja atraído pelo ímã. Fusão fracionada é a separação por aquecimento da mistura até a fusão do componente, né? De menor ponto. Por exemplo, é igual quando você vai fazer aqui, ó, quando vai fazer essa separação por aquecimento de mistura, quando vai lá pegar, por exemplo, derreter uma barra de ferro, uma barra de ouro, tá? Faz esse processo de fusão fracionada. Aqui você precisa aumentar, né, o ponto de fusão, tá? Para que você consiga fazer essa separação. Professor, Oi? eu queria perguntar uma coisa. Tipo, se eu um dia tentasse pegar, tipo, se eu pegasse um pedaço de ferro, daí eu ficasse por horas e horas de colocar. Tá, ó. A cristalização, turma, fracionada. Oi? Se fosse mil isqueiros, se fosse mil isqueiros agora, eu, sei lá, derreteria o negócio? Eu não entendi Aí a o pergunta. processo ia ser diferente. Ele está perguntando se fosse 1000 isqueiros. Mas para que 1000 isqueiro? Talvez sim, mas provavelmente ia demorar mesmo assim o processo. E também não ia caber tudo num cantinho para derreter o ferro. Não ia ser uma parte muito grande para você aquecer somente uma barra, entendeu? Ia ter parte que não ia pegar. Tá? Ó, ainda aqui, ó, falando para você nessa parte, tem um programa também que passa no Discovery que o cara ele tinha uma parte de ferro. Aí ele fez uma fogueira e ele deixou a noite praticamente lá um tempão, mais de 4 horas, lá, 5 horas, aquele metal que ele tinha no fogo. O que ele queria fazer? Ele queria fazer uma lança. Então ele deixou no fogo para esquentar muito e depois ele começou a bater e ele começou a
moldar. Aí ele conseguiu, né, através desse processo, aquecer, porque ele fez uma fogueira e deixou aquele ferro lá no fogo, e lá ele conseguiu fazer a modificação, porque era uma alta temperatura, né, de uma fogueira, não era no isqueiro. Tá? Aí ele conseguiu caçar, ele queria utilizar. Professor, eu já vi esse processo que, quando eu era menor, eu gostava muito de ver aquele negócio de head spinner, não tem aquele negócio lá que gira na mão? Aí tinha um cara, professor, no YouTube, que ele fazia um monte de head spinner. Aí eu via, ele fazia desde... Aqui no assunto. Ó, a cristalização fracionada é quando você aciona um líquido que dissolva todos os sólidos. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar esse líquido, você vai jogar ele lá para que haja a dissolução, né? Para que ocorra o processo para dissolver. Quando dissolver, o que que vai acontecer depois que dissolve? Ó, e por evaporação da solução obtida, os componentes cristalizam-se e há a separação. Então, a cristalização fracionada, você precisa acionar um líquido que ele vai fazer com que dissolva todos os sólidos. Quando ele começar a dissolver, vai o quê? Ó? Evaporar. Quando começa a evaporar, o que que eles fazem? Ó? Ele vai ver que vai cristalizar. Cristaliza-se e assim há a separação do componente. Tá? Então, a cristalização fracionada é quando você adiciona um líquido e lá ele vai dissolver. Quando ele dissolver, evapora. E ele... Ah, professor, mas quando ele evaporar, tem que ter um recipiente. Você tem que fechar. Você joga o líquido e fecha. Você tem que colocar uma tampa, porque ele vai o quê? Ó, evaporar. Quando evaporar, começa a ficar gotinhas e ele começa a cristalizar. Ainda aqui, ó, peneiração. Os componentes estão reduzidos a grãos de diferente tamanho. Aí quando vai fazer tapioquinha, quem já viu a mãe fazendo tapioquinha? Professor, a minha avó faz muito isso. Aí ela pega o coador e fica lá em cima de uma tigela e coloca lá a tapioca. Vai colocar para poder fazer a separação. Por que vai ter que fazer a separação? Você vai separar as partes menores das maiores. Só vai passar a menor para você fazer a tapioquinha, né? Senão, se você colocar na frigideira, vai ter bolas de trigo, do produto lá, por exemplo, que você quer fazer, vai ficar horrível, não vai ficar bom, tá? Vai ficar partes cruas. Então, a peneiração, né? Coloca na peneira, começa a peneirar e você separa, né, os componentes menores dos maiores. Ó, continuando ainda aqui, turminha, você vai ver todos aqui, ó. Sedimentação, turminha, é a separação de duas ou mais camadas devido a diferentes densidades, tá? Então, na sedimentação aqui, ó, você vai esperar ele sentar, ó, você vai ver a diferença, tá? Então, sedimentação é a separação de duas ou mais camadas devido a diferentes densidades. Você vai ver lá que vai ter, ó, uma camada mais leve e uma camada mais pesada. É igual quando você coloca água e óleo. Né? Decantação, turminha, vai cair na avaliação de vocês, decantação. Ó. Essa imagem está até na avaliação de vocês. Ó. A decantação, turma, é após a sedimentação, tá? E a fase líquida, ela é escoada. Como assim, professor? É o que a Caesa faz. A Caesa, quando ela retira a água do Amazonas, vem aquela água lá barrenta. E ela precisa fazer o processo de decantação. O que é decantação? A água lá, ó, do Amazonas, ela chega assim, ó, lá na Caesa, ó, barrenta. Aí o que que ela fica lá? Ela fica em vários tanques gigantes que tem ali na Caesa. Aí ele deixa parado. Aquela água vai ficar parada. O que que vai acontecer, ó? O sujo, a terra, ela vai ficar, ó, no chão. Ela desce. Por isso que é decantação, tá, turminha? Ela vai ficar embaixo. Você tá vendo aqui, ó, no primeiro. E você tem aqui o segundo, ó. No primeiro, turma, a água, ela tá barrenta, ela tá misturada ainda, tá? A substância tá misturada. No processo de decantação, você tem que deixar a água descansar, porque quando você deixa a água descansando, o que que acontece aqui? A lama, a terra, ela vai descer, ó. Ela desce, ok? Ela fica embaixo, e assim você consegue fazer o escoamento. Professor, Consegue retirar. Oi?
É que agora que o senhor falou nisso aí, eu me lembrei de uma coisa. O senhor já viu aquele programa lá, Largados e Pelados? Já. Eles fazem a Aí, decantação. pelo que eles fazem essa decantação, mas eles não fazem isso. Eles escaldam a água para beber, né? Eles pegam. Sim, mas depende. Se a água tiver desse jeito aqui suja, ó, não tem. O que eles fazem lá no programa lá que você falou? Ele vai pegar alguma camisa, eles pegam alguma camisa, se eles tiverem um tecido, aí lá eles jogam, né? Para filtrar, cair na panela e lá eles conseguirem fazer depois a fervura, tá? Esquentar. Porque Água potável. para tentar ficar potável. Porque senão, se ele beber essa água aqui, ó, desse jeito aí, que ela tá suja, vai dar dor de barriga, porque pode ter protozoários, pode ter bactérias, vírus, e vai dar muito... Teve uma vez, eu estava assistindo esse programa, teve uma vez que um cara, a mulher falou para ele, ó, não bebe a água daquele córrego, você tem que ferver, você tem que ferver primeiro. Aí, o que ele fez? Ele bebeu a água. E ele ficou com muita dor de barriga, diarreia, vômito, e ele teve que desistir do programa. Ele não É Largados conseguiu. e Pelados esse programa aí da Discovery? Isso. Ele bebeu água aqui, ó, como essa água suja. Não pode. Tem bactérias, tem vírus, protozoários, que vai ocasionar dor de barriga. Tá? Ah, professor, mas quando a Caesa faz a decantação, só tem essa fase de decantação? Não. A primeira fase lá na Uma vez Caesa... eu já vi às vezes a água da Caesa vir marrom. Vem, claro, que vem por causa da tubulação, turma. A tubulação, ela é totalmente suja, tá? As nossas tubulações, não tem manutenção. não limpa a tubulação? Porque são... Tem como limpar, tem quilômetros de tubulação, como é que a gente suja. vai fazer isso? Aí, o que você tem que fazer com a água da Caesa? Não beba, tá? Só se você tiver filtro. Bote no filtro. Você vai morrer. Se você tiver um Vai filtro da ser Roquem, né? Aqueles filtros, aí sim. Mas é aconselhável você botas. comprar água mineral. Professor, Oi? o senhor sabe que hoje em dia já está tão moderno que inventaram uma garrafinha que passa nos comerciais do YouTube, que assim o senhor coloca a água, pode estar suja que for por cima, aí quando ela desce, ela vem toda potável. A senhora só tira a parte de cima e bebe a de baixo. Isso toda é decantação, potável mas já. mesmo assim ainda é arriscado, tá? Esse processo. Ainda é arriscado. Se tivesse sala de aula, a gente ia fazer a decantação e a filtração. Eu vi num programa da Nat Geo que teve uma menina que ela criou, era uma amiga dela da escola que, sabe, ela não tinha muita condição. Tipo, eles bebiam água toda suja. Aí ela fez um sistema que limpava a água. Tem um sistema desse. Cano, com tudo. É um canudo, sim. Tem um canudo que ele é principalmente distribuído aqui no Brasil, principalmente na região do Nordeste, em determinadas regiões. E ele primeiro foi distribuído no continente africano, porque lá na África eles não têm acesso à água potável. E muito da água que ele bebeu era igual dessa imagem 1 aqui. Então, as criancinhas lá no continente africano, né, em alguns, claro, não todo, tá? A África não é somente aquilo que a gente vê, né? Pobreza, não é somente pobreza, tá? Mas determinadas regiões, sim, lá não tem acesso à água potável e a água que eles têm acesso ó, é igual essa daqui. Aí, o que eles fazem? A ONU e outras ONGs, né, de pessoas importantes, fizeram um canudo, que ele é grande, e ele filtra. Eles pegam, colocam o canudo aqui, ó. Esse canudo ele já filtra automaticamente, tira todas as impurezas da água. Aí ele bebe a água potável. Isso facilitou muito para que eles tivessem acesso à água potável, porque não consegue ferver, não consegue tomar corretamente, tá, turma? Então, ó, a decantação, turminha, é quando aquela lama, aquele barro que está misturado com essa água, você tem que deixar ele descansar e ele vai sentar, ok? Vai cair decantação na prova de vocês. Filtração também vai cair na prova de vocês. Filtração é bem simples, não tem como errar. A filtração é a separação, tá, da fase líquida ou gasosa da sólida por meio de uma superfície porosa. Você tem que ter um filtro. Olha o filtro dela aqui de café. Ó.
Já está na hora de trocar, né? Já está bem velho, ó. Então, o que vai acontecer aqui, ó? O que ela está fazendo? Ela está filtrando, olha. O que faz? O pó fica aqui dentro, né? O pó, a parte sólida, e ele só extrai. Ele vai extraindo. E o líquido vai caindo aqui, né? E formando o café. Então, o processo de filtração, você tem que ter, né, um filtro. Basta você ter um filtro para que você consiga fazer essa separação, ó. Pode ser líquida, pode ser gasosa, da parte sólida, né? Ó. Um funil de Book, né? Aqui, ó, esse funil de Book, né? Ele faz com que você consiga fazer esse processo de filtração. Teve uma vez que eu fiz na escola lá a filtração, o 6º ano, acho que ele é o 8º ano agora, é o 8º ano. E a gente pegou argila, pegou seixo, algumas terras, tá? E a gente conseguiu fazer. Nem todo mundo fez a separação, nem todo mundo conseguiu. Mas teve um aluno lá que conseguiu separar a lama lá certinho pelo processo de filtração. Professor, só tem filtração assim? Não. Hoje em dia, né, turminha, nem sei se ainda tem, se as pessoas ainda utilizam nas casas, aquelas máquinas, né, de limpeza do chão, né, que tem um filtro. Você vai passando a máquina no chão, né, para limpar, ela vai filtrando, ela vai puxando o quê? A poeira, vai puxando a terra, e o que faz? A terra, ela fica lá naquele filtro, depois você tira e limpa. Hoje, né, mais tecnológico, já é da Amazon, né, que vende, é um robozinho redondo, que vai... vai limpando a casa toda. E dentro desse robozinho, você retira aqui um componente dele e o filtro está aqui dentro. Claro que esse filtro não aguenta muito, né? Não vai aguentar muito tempo. Você tem que ficar retirando. Mas você liga o robozinho, ele fica o quê? Ó, filtrando. Ele puxa, né? E ele até sobe escada. Isso mesmo. Tecnologia, né? Casa moderna. Tá? Então, esse é o processo de filtração. Então, você tem que ter um filtro para que ocorra essa filtração. Alguém já filtrou alguma coisa aí? O que você já fez? Alguém já fez café? Quem não bebe café, né? Outra substância? Eu acho que a única coisa que eu já filtrei na vida foi o café. Café, né? Uhum. Então, você tem que utilizar o filtro. Centrifugação, turminha, é a decantação acelerada por uma centrífuga. Por exemplo, você fez exame de sangue. Quando você fez o exame de sangue, ele vai colocar lá na plaquinha, tá? Ele vai colocar no recipiente. E, turma, para separar os componentes do sangue, para ele fazer análise só das partes sólidas, tem que uma centrífuga. E o que uma centrífuga faz? Ó? Ela gira rápido. Ela gira que você vai separar a parte sólida da parte líquida. Aí você consegue analisar as células de defesa. Professor, vou ver se eu estou com dengue. Aí você tem que passar o seu sangue, ele vai ter que passar por uma centrífuga, para que lá no laboratório ele consiga analisar somente as partes sólidas. Que ele vai analisar suas células. Corona. Isso, vai ter que fazer análise lá do sangue, entendeu? Então, ele tem que separar, tá? Então, a centrifugação, você precisa de uma máquina para que ocorra esse processo de separação. Na centrífuga, ele vai rodar muito rápido, roda bem rápido. Tá? Ele roda, e vai separar. Ó. Como você vê, ó, fica o sólido diferente do líquido. A sifonação. A sifonação é um processo de transporte de um líquido de um nível alto para o mais baixo. A sifonação, turminha, por exemplo, lá, ó, quando ele quer fazer na decantação. A sifonação, primeiro você faz a decantação, depois você faz a sifonação. Por quê? Ó? Porque na decantação, você não separou o sólido, a terra não desceu, a terra ficou embaixo. Agora você quer tirar somente a água. Aí você pega tipo um filtro, um cano, né, um canudinho ou alguma coisa que você consiga colocar do recipiente mais alto para um mais baixo. Aí você puxa e ele vai puxar somente o líquido, tá? O líquido passa e o sólido fica, tá? Quando ele quer separar, tá? Esse processo de sifonação, ó. Ó, ele tem o líquido,
e o líquido, né, mais o líquido. Então, quando ele quer fazer essa separação, ele quer tirar, ele só quer pegar a parte limpa e deixar a parte suja lá, ok? Então, esse é o processo de sifonação. Opa! Destilação, turma, simples, já está para acabar, tá? A destilação simples é quando você tem sólido mais líquido. Por aquecimento, só o líquido entra em ebulição, vaporiza-se e a seguir condensa, né? Separando-se do sólido. Então, na Professor, quando destilação... eu vi isso, eu achei que era uma furadeira. Uma furadeira? Ó, a... Pior, aqui... parece mesmo. Aham, parece, né? Ó, a destilação, turminha, vai cair na avaliação de vocês. A destilação, você tem que separar, tá? É por aquecimento. Olha aqui, ó. Você vai separar, ó. Você vai pegar, ó. Você vai ter tocar fogo, ó. Que vai aquecer. Quando aquecer, ó, ebulha, né? Vai fazer o processo de ebulição. E o que acontece? A parte que vai ebulir, ó, vai passar para cá, né? Ele vai evaporar e vai cair aqui no outro recipiente, tá? Ele vai condensar e ele vai separar-se, né, do sólido. Então, ó, esquenta, vai passar pelo processo de condensação, ele sobe, tá? Ele vai ebulir, ele vai quase evaporar, depois ele vai condensar e cair, tá? Turma, em forma de líquido novamente, tá? Ele precisa fazer essa separação. Tem um programa também que passa no History, que sobre... São destiladores. Eles fazem bebidas clandestinas, bebidas alcoólicas clandestinas, para vender. Eles fazem pelo processo de destilação simples. Tá? Eles aquecem, tá? Quando aquece, ele vai fazer com que haja evaporação, vai evaporar. Tá? Quando evaporar, ele vai fazer o processo de condensação. O que é condensação? Ó? Ele vai voltar de líquido. Ó. O líquido volta para cá. Ó. Aí ele separa. O sólido fica aqui. O sólido vai ficar aqui. E o líquido vem aqui para o recipiente. Tá? Então, esse é um processo de destilação. E a destilação fracionada é líquido mais líquido. Por aquecimento, os líquidos vaporizam-se e a seguir condensam-se, separando, né, à medida que vão sendo atingindo seus pontos de ebulição. Então, você precisa, ó, aumentar a temperatura para que ele evapore, tá? Então, quanto maior for a temperatura, maior vai ser o processo de ebulição e o processo de vaporização, ok? Então, ó, os líquidos vão se evaporar, depois eles vão condensar. Lembra, o que é evaporar? Você passa do líquido para o gasoso, depois, quando ele condensa, ele passa do líquido, do gasoso, desculpa, para o líquido, tá? Separando, à medida que vão sendo atingidos... Professor, ebulição. Oi. por que quando a chuva por que as nuvens chovem assim por evaporação, que eu fico perguntando por que elas chovem? Quando Não elas batem entendi, umas nas outras. não entendi. É porque elas se enchem da água evaporada. Daí elas parecem tipo umas boias que não aguentam mais e explodem, aí chove, né? É porque vai evaporar. É igual aqui, ó. Você tem um rio Amazonas aqui na frente. Deixa eu olhar aqui para onde não tá sol. Então, como tá sol, vai começar a evaporar aquela água do rio Amazonas. E aquele vapor, ele vai para a atmosfera. Ele vai formando as nuvens, tá? E as nuvens, elas vão ficando pesadas, que elas vão ficar só a vapor de água. Então, a água, nas nuvens, eles vão estar o quê? Cheio de vapor. E o que acontece? Quando aquelas nuvens atingem uma alta temperatura, uma altitude mais elevada, ela precisa resfriar. Quando ela resfria, e o resfriamento é pesado, o que acontece? Ó, ele desce. É igual assim, ó, pensa assim, ó, por que coloca o ar-condicionado na casa de vocês em cima e não embaixo, no seu quarto? Por que o ar-condicionado fica em cima e não embaixo?
Sabe responder? Por que a sua central de ar... Por causa que não ventila para todo o quarto. É porque o ar frio ele é mais denso. Como ele é mais denso, ele é mais pesado e ele tende a cair. E o ar quente, como ele é mais leve, ele tende a subir. Então, tem que fazer essa troca. É o que acontece na natureza, turma. O ar quente, ele está subindo com aquele vapor, ele está subindo para as nuvens, ele está quente aquele vapor. E quando ele fica armazenado nas nuvens, e as nuvens ficam sobrecarregadas, e elas atingem determinada altitude, e elas resfriam. Quando resfria, começa a chover, começa a precipitar e a água condensa. Ela passa do estado gasoso para o estado líquido, ok? Por isso que acontece, tá? As nuvens elas ficam sobrecarregadas. Claro que as nuvens elas vão transportando, tá? Esse vapor, essa água para determinadas regiões, mantendo o ciclo da água, tá? Então, turma, ó, a destilação fracionada, por aquecimento, os líquidos evaporam-se e a seguir condensam-se, né? Separadamente, à medida que vão sendo atingidos os seus pontos de ebulição. Olha aqui como ele está colocando, ó. Tá bem aqui, ó, o balão com alta temperatura, aí ele vai aumentar, vai começar o quê? Ó, a evaporar. Quando está evaporando, ó, ele vai passar pelo condensador. O que que esse condensador vai fazer aqui, ó? Ele vai fazer com que esse vapor volte, ó, como água, e ele fique armazenando aqui. Então, a destilação fracionada é quando ele quer separar o líquido do líquido, tá? Que ele quer separar esses líquidos de densidades diferentes. Ok? Então, foi por aqui, fica aqui, tá, turminha? A destilação eu já tinha explicado para vocês, tá repetindo. Oh, meu Deus do céu, só colocar aqui para ver o rostinho de vocês. Tá? 2h20, ó, praticamente 1 hora falando, tá? Turma, eu vou colocar uma atividade para vocês quinta-feira, tá? Vocês têm avaliação quinta-feira? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não, acho que vai ser só na próxima terça. Eu acho que tem de Eu acho que tem. história. Deixa eu ver aqui. Prova da tarde, sexto ano. História. Vocês têm prova de história. Tá? Mas mesmo assim, eu vou deixar uma atividade para vocês que vai servir como revisão e essa atividade também vai valer ponto, tá? Ela vai ficar aberta durante uma semana, de quinta-feira até a próxima quinta, mas façam, porque ela já serve como revisão também para avaliação. Quinta-feira... Só vai abrir quinta? Oi? Ela só vai abrir quinta? Nessa quinta agora. Hoje, o que eu vou pedir para você fazer num restinho dessa aula de hoje? Ler a página 42 e a página 43. Na verdade, pegue um livro de vocês aí rapidinho. Pegue um livro de vocês na 42 e na 43. Pegue um livro de vocês aí e Na marque verdade, aí. professor, eu Marque já aí. estou aqui na 40. Marquem as páginas que eu vou falar para vocês que vai cair na avaliação. Vou falar as páginas da avaliação. Página ou partes? Páginas. Vai marcando. Eu vou falar a página e você marca. Tá. Já estou com um negocinho aqui, ó. Negocinho para marcar. Que página? Qual das páginas? A página... Então, professor. Página O 43. senhor desligou. Página 20. Não, as páginas que eu estou falando aqui é para avaliação. Para quem já quiser marcando para estudar. Página 20. A página do número atômico. Vai cair na avaliação de vocês número atômico.
Só isso que vocês precisam saber da página 20. Onde está o número atômico? Tá? Página Ainda 20. bem, já ia achar que ia ter que decorar a tabela inteira. Mas, Não, professor, eu só só saber onde queria está o perguntar número uma coisinha. atômico. Eu só A tenho que outra saber onde está o página. número atômico de tudo isso aqui. Oi? É só a página 26, 20 eu tenho que estudar 21 também? Não, eu estou falando das páginas que é para estudar. Marque a 20, número atômico. Ah, 20. Só para te saber onde está o número atômico. Vai ter uma questão lá, vai ter uma imagem, e ela vai perguntar aonde está o número atômico. Aí você- Tem que estudar a página 20 para mim descobrir esse número. É só ver a imagem, tá lá escrito número. A outra, deixa eu falar a outra página. A 22? Página 22. Tem a 20, a 22, mais ou menos. 22. O que eu vou perguntar da 22 para vocês? Sobre substâncias simples e substância composta. Lembra quando eu falei para vocês? Quando você tem um carbono, quando você tem um carbono, CO2, você tem uma substância composta. Quando você tem um oxigênio, você tem uma substância simples. Eu vou colocar determinados elementos químicos para vocês e vocês vão ter que ver quem é simples e quem é composto. Vai estar lá carbono, hidrogênio, cloreto de sódio, aí você vai ter que ver lá NaCl, CO2, N2, aí você vai ter que ver quem é simples e quem é composto. E deixa eu ver a outra página. A 24? 42 e 43. 21, 22, 42, 43. Essas são as páginas da avaliação de vocês. Na 42 e na 43, marquem aqui, ó. Na 42 e na 43, marquem, turma, decantação. Na 42, marquem decantação. O que mais? Filtração. Outra. Pode repetir. Na 42, marquem decantação, filtração, Peneiração também? E o resto? E o resto, professor? Fala aí. página 43, Tá lá? página 43, dissolução fracionada, Próxima. separação magnética. Mas que? Já marquei tudo isso, professor, que o senhor estava falando na hora. Essa daqui vai cair na prova, eu logo marquei aqui. Isso mesmo Tem aí, outra- parabéns. Tem outra depois da separação magnética. E vai cair, eu vou perguntar também para vocês a diferença entre mistura homogênea e heterogênea. Mistura homogênea, quando tem apenas uma fase. Mistura heterogênea, duas ou mais fases. Beleza? Bora ligar a câmera para bater o print e nós encerrarmos nossa aula.